Olha a super notícia aí, gente! Super notícia Carnaval. A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de chuva para que os foliões que vão curtir o carnaval em Belo Horizonte se programem. Mas você que está pensando em curtir a folia na capital mineira, sabe o que fazer em caso de chuva forte? E é para falar sobre isso que nós recebemos hoje aqui no estúdio da Super Notícia FM o Coronel Alexandre Lucas, da Defesa Civil. Muito bom dia, Coronel. Seja bem-vindo. Bom dia, Delma. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Coronel. Então, Coronel, como a gente falava agora há pouco, obviamente, para os foliões saberem o que fazer em tempo de chuva, eu te pergunto, são muitos blocos pela cidade, tem palcos espalhados por aí. Houve um trabalho conjunto da Defesa Civil com a organização do Carnaval exatamente para evitar áreas de risco, por exemplo, que os blocos façam percursos nessas áreas de risco, que no caso de chuva forte possa ter uma certa inundação. Conta pra gente. Exatamente. Na realidade, toda a prefeitura se mobilizou sob a liderança da Belotur para organizar o carnaval. E, logicamente, que o sistema de defesa civil está envolvido. E todos os palcos, todos os itinerários, tudo isso foi estudado de tal forma que a gente evitasse o máximo os riscos a que estivessem submetidos os foliões. Todos os riscos foram monitorados, não só de chuva. Por exemplo, os grandes trios elétricos foram vistoriados, engenheiros terão que acompanhar, os itinerários dos trios elétricos foram podados, tudo isso foi verificado. E para a chuva, logicamente, onde eles iam colocar um palco, por exemplo, na Avenida Vilarinho, a gente pediu para tirar e foi imediatamente atendido. Então, todo o planejamento ele está levando em conta os riscos para a população. Mas, claro, há uma responsabilidade individual que cada um tem que ter em relação a riscos que a gente não tem condição de dominar. Pois é, Coronel, e nesse contexto, a gente vai ter pessoas também em Belo Horizonte que são de fora da cidade, que eventualmente não conhecem os pontos de maior risco e que podem estar se deslocando justamente no momento de chuva e sem conhecer. O que o senhor pode falar para aquelas pessoas que de repente já chegaram a Belo Horizonte, estão nos ouvindo nesse momento, estão nos acompanhando pela live, dos principais pontos? Olha, gente, vamos evitar esses pontos aqui. Olha, é importante a gente lembrar o seguinte: todos os 80 pontos de inundação de Belo Horizonte, de alagamento, eles estão sinalizados com placas. São poucas as cidades no Brasil e no mundo que tem essa sinalização. Então, os nossos turistas, as pessoas que nos dão a honra da sua visita, fiquem atentos, são placas grandes, amarelas, que indicam quais são os lugares de alagamento e de inundação. Outra ação muito importante que essas pessoas podem fazer é acompanhar nossas redes sociais. O Facebook, o Twitter e o Telegram, basta adicionar lá Defesa Civil BH, que elas vão poder acompanhar os alertas de chuva, inclusive o nível dos rios em tempo real, para que eles possam evitar aqueles itinerários e terem mais segurança. E com relação à previsão do tempo, eles vão saber se tem previsão de pancada de chuva, se tem previsão de raio, previsão de vento, porque aí podem adotar medidas de autoproteção para cada um desses riscos, inclusive queda de árvores. Coronel, o senhor falou da poda de árvores no percurso dos trios elétricos, né? Mas é uma preocupação muito grande, porque sempre que chove aqui em Belo Horizonte, tem uma queda, são muitas ocorrências de queda de árvores, né? Como é que está isso no percurso dos blocos? O que foi que a Defesa Civil identificou? Essa questão de árvore é uma das principais preocupações da Defesa Civil de Belo Horizonte hoje. Nós, inclusive, estamos pesquisando, estive em São Paulo, em Campinas, em Guarulhos, todas as cidades com mais de 1 milhão de habitantes, para a gente ver o que eles estavam fazendo e se eles tinham o mesmo problema. E aí é importante a gente lembrar o seguinte: todas as cidades, inclusive Contagem, têm problemas com quedas de árvore. Todas as cidades, absolutamente, não só aqui como no mundo. Então, o que nós fizemos? Nós percorremos com os engenheiros agrônomos da prefeitura, com os engenheiros florestais, com os técnicos que tinham condição de avaliar a situação das árvores, e todas aquelas que apresentavam riscos visíveis de queda foram suprimidas. Aquelas que precisavam de podas foram podadas. Agora, isso não significa que o risco foi mitigado, porque em todos os lugares
muitas das árvores que caem não apresentam nenhuma situação aparente de queda. E o senhor atribui isso aqui? Exatamente porque a árvore é um ser vivo, ela nasce, cresce, fica velha e morre, e às vezes ela não apresenta, como ser humano mesmo, às vezes ela não apresenta nenhum tipo de sinal visível para você cortá-la. E nós não podemos ter irresponsabilidade ambiental de sair cortando todas as árvores de Belo Horizonte com medo delas caírem. Então, isso é uma pesquisa que a gente tem feito. A grande vantagem hoje é que nós temos tudo no mundo à disposição da gente no Google. Então, você acessa teses de doutorado do mundo inteiro e a gente está pesquisando o que pode ser feito para a gente diminuir a queda de árvores em Belo Horizonte com responsabilidade. Porque cada árvore que a gente cortar de forma irresponsável é sombra e o clima que nós vamos prejudicar. Pois é, e Coronel, qual a orientação para aquele folião que vai se divertir esses dias aqui em Belo Horizonte e que, de repente, pode encontrar uma chuva forte? A meteorologia já aponta essa possibilidade de que a gente tenha chuva forte durante o carnaval. No momento daquele pé d'água que está caindo ali na rua, como é que a pessoa deve se portar, deve se orientar? Olha, a percepção de risco é uma das principais culturas que a gente elogia no Japão. Então, como que funciona lá? Por exemplo, se tiver muito vento, deve-se evitar locais onde tem árvores com grandes copas. Árvores altas e com grandes copas. Por quê? O vento entra naquele corredor dos prédios ali, forma uma força muito grande e as grandes copas vão fazer resistência e a tendência é cair árvore. Então, evitar esse local e ir para lugares mais abertos que tem menos árvores. Se for uma pancada com muitos raios, devem sair da rua, evitar ficar debaixo de árvore. Assim, não pode ficar debaixo de árvore quando tiver raio e deve procurar um lugar fechado e protegido. Evitar ficar perto de grades, de postes de ferro, qualquer coisa que tenha ferro na rua e procurar um lugar fechado. E se for uma tempestade muito grande, evitar locais onde há enxurradas. Belo Horizonte é uma cidade com relevo muito acentuado e você tem muitos lugares em que as ruas laterais encaminham muita quantidade de água para as encostas, né, para os fundos de vale. Um exemplo disso é a Avenida Francisco Sá. E aí deve-se evitar esses lugares. Ok, então, Coronel, só para a gente finalizar rapidinho, qual é o número para que as pessoas entrem em contato com a Defesa Civil? O número é 199 e eu queria repetir as nossas redes sociais, porque é importante. Além do período do carnaval, a pessoa pode acompanhar o ano inteiro os nossos alertas. Nós temos as redes sociais Facebook, Twitter e Telegram. Telegram é só baixar lá nas lojas lá. E você se inscrever no canal Defesa Civil BH. E você passa a acompanhar, inclusive, nível dos rios. Eu gosto de dizer isso. Quem mora em Venda Nova, por exemplo, vai poder acompanhar o nível do Vilarinho. Quem mora na Regional Oeste vai poder acompanhar em tempo real os perigos de inundação da Tereza Cristina. Se nós fizermos isso, estaremos numa cidade mais segura e vamos poder brincar o carnaval com alegria. Perfeito. Muito obrigado, então, ao Coronel Alexandre Lucas, subsecretário da Defesa Civil de Belo Horizonte, dando essa orientação sobre o seu carnaval. E a gente até aproveita para anunciar que a Super Notícia FM está com uma cobertura especial para este carnaval. Sempre na parte da noite, a gente vai ter, ao longo desses dias, o programa Super Carnaval. E no domingo, de 1 da tarde até às 7 da noite, o Domingo Super Especial de Carnaval, com os nossos repórteres se movimentando por todos os blocos, pelos palcos oficiais da programação, enfim, a cobertura completa daquilo que vai rolar em Belo Horizonte nesses dias de folia. Eu tenho certeza que você, nosso ouvinte, não vai perder.